Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Caio Sato, que é coordenador do Núcleo de Inteligência do programa Todos pela Educação. E o Caio vai falar sobre São Paulo no IDEB 2019, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira. Bom dia, Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Com a TV Alesp. Tudo bem? Caio, primeira pergunta é: como que foi o nosso desempenho aqui no estado de São Paulo? Foi bom? Foi razoável? Queria a sua avaliação, por favor. Olha, Luciano, eu vou quebrar minha avaliação em dois pontos de vista. O primeiro sobre o patamar do IDEB do estado de São Paulo e o segundo sobre como tem sido essa evolução. Sobre o patamar, o estado se destaca a nível nacional. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem muito bem como a gente divide a educação básica brasileira, essencialmente dividimos em três grandes etapas, que são os anos iniciais, correspondente ao quinto ano, antiga quarta série, os anos finais, correspondente ao nono ano, antiga oitava série, e o ensino médio, correspondente ali a terceiro ano da etapa, né? Então, o IDEB acaba aferindo o desempenho dos estudantes ao final dessas etapas, então, portanto, aplicando provas para alunos do quinto, nono e terceira série do ensino médio, né? E o estado de São Paulo apresenta o maior IDEB nos anos iniciais e nos anos finais, quando comparado com todos os estados do Brasil. Então, é um grande destaque quando a gente olha ente por ente a nível de estado, né? No ensino médio, apesar de não ser o estado com o maior índice, também está entre as primeiras colocações. Mas fazer esse olhar de patamar é um olhar importante, mas a gente também precisa olhar a evolução do estado e comparar com as metas que eram esperadas para aquele ciclo, né, para o ano de 2019. Quando a gente olha a evolução de São Paulo é muito parecida com a evolução do resto do país. Nos anos iniciais, o estado tem avançado consistentemente ao longo das últimas edições, porém, nessa edição de 2019, houve uma pequena desaceleração com o que vinha apresentando nos anos anteriores. Nos anos finais e no ensino médio, também apresentam um desempenho muito parecido com o resto do país, nos anos finais com uma evolução também de uma edição para outra, mas ainda muito distante da meta nacional, da meta que era esperada, na verdade, para o estado. E no ensino médio, vinha de um cenário de estagnação, muito pouco crescimento, de 2017 para trás. Em 2019, reverteu um pouco dessa trajetória, mas também ainda está muito distante da meta que era estipulada para o estado em 2019, Luciano. O índice de educação básica, né, divulgado na terça-feira, como você falou aí, aponta que o estado de São Paulo atingiu a meta para os anos iniciais do ensino fundamental. Traduzindo para quem nos ouve agora, isso significa que a gente, mesmo nessa época da pandemia, a gente estaria bem. E aí outra pergunta é, o IDEB de 2019 diz que o estado de São Paulo não alcançou as metas projetadas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, né? Traduz para a gente melhor essas duas questões, por favor. Claro, na primeira, o IDEB de 2019 se refere a um período pré-pandemia ainda, né? Então, a gente não pode afirmar que o estado de São Paulo continua ou continuará com o mesmo desempenho no período da pandemia, no período pós-pandemia. Todos esses testes, todas essas coletas de informações aconteceram ainda em 2019. Com relação ao cumprimento da meta, todos os estados, todas as redes municipais, todas as escolas têm meta a cumprir com relação ao IDEB ano após ano. E é bom também deixar claro para o nosso ouvinte que o IDEB ele é divulgado a cada 2 anos, né? Então, por isso que é importante fazer essa ressalva de que é importante fazer a comparação do valor absoluto, do patamar atual, mas também comparar com a meta. Porque não adianta nada ter um IDEB, ser o primeiro IDEB do Brasil, se o estado, se o município, se a escola acaba não cumprindo as metas que eram estipuladas para si. Então, quando a gente olha para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio do estado de São Paulo, e assim como a maior parte do Brasil, o estado acabou também
não alcançando as metas estipuladas para 2019. E por que as metas são importantes? Porque elas servem como uma bússola, uma referência para que cada escola, para cada município, para cada estado consiga avançar ao longo do tempo em rumo de uma educação de maior qualidade. Então, são metas crescentes que todos nós temos que atingir ao longo dos próximos anos. Para quem ainda não conhece o IDEB, né? O que ele mede, como que ele faz as comparações das escolas? Vamos explicar didaticamente assim para quem está em casa. Claro, o IDEB ele é uma combinação de duas grandes dimensões, que é a dimensão do desempenho, leia aprendizagem, e de rendimento, que se refere à trajetória do estudante, basicamente voltada para a taxa de aprovação. E por que o IDEB é composto dessa forma? Porque os formuladores de política pública entenderam que um bom sistema educacional deve ser aquele que gera aprendizagem para os seus estudantes, mas que, ao mesmo tempo, promove um ciclo, uma trajetória de sucesso para eles. Portanto, um sistema educacional que aprovasse muitos estudantes, mas que não gerasse aprendizado, não poderia ser considerado um bom sistema educacional. Por outro lado, um sistema que gere muito aprendizado, mas retenha muitos estudantes, consequentemente gerando atraso escolar e exclusão educacional, também não seria considerado um sistema educacional de qualidade. Então, por isso que essas duas dimensões são combinadas do IDEB, aprendizagem e aprovação, para que a gente consiga não só gerar o aprendizado adequado para as nossas crianças e os jovens, mas também garantir que eles concluam a educação básica na idade recomendada para as etapas. Caio, muitas das escolas em destaque no IDEB 2019 são FATECs, né? O que esse dado revela, né? Olha, as escolas profissionalizantes, as escolas em tempo integral, por exemplo, são escolas que, em geral, têm um tempo maior de aprendizagem, de exposição ao conteúdo. Então, a jornada escolar de escolas profissionalizantes integral costumam ser maiores, elas recebem mais investimentos. E no caso da escola profissionalizante, a maior parte delas possui o que a gente chama de um viés de seleção, ou seja, para você entrar muitas vezes numa escola profissionalizante, você precisa fazer uma prova, que já é uma primeira barreira para selecionar bons estudantes que eventualmente, inclusive, têm maior poder aquisitivo, como, por exemplo, as escolas militares. As escolas militares também são outro exemplo de um modelo que acaba selecionando ali os melhores estudantes. Então, tem esse viés de seleção que contribui para que tenha um desempenho melhor quando comparado com outras escolas de tempo parcial ou da rede pública, né? Então, uma parte desse maior desempenho é explicada por esses outros fatores externos à escola, mas tem um outro lado também, que são escolas que, em geral, têm professores com maior nível de escolaridade, que têm uma menor falta de absenteísmo. Também me enrolei aqui com essa palavra, é isso? Isso, é uma palavra difícil, mas para resumir ali, frequência de professores, né? Então, tem alguns elementos dentro da escola, mas também tem muitos elementos externos à escola que ajudam a contribuir para isso. Uma questão importante para a gente avaliar, e eu acho que é uma questão, uma das mais importantes dessa história do IDEB, é o que esse índice nos revela hoje sobre o ensino público e o ensino privado no país. Eu vou pegar o mesmo gancho da pergunta sobre escolas profissionalizantes para comentar sobre essa pergunta. As redes privadas no Brasil, elas também selecionam indiretamente estudantes mais ricos, né? E a literatura científica, as pesquisas, as experiências empíricas têm mostrado de forma contundente que nível socioeconômico, renda, riqueza, desigualdade tem um fator decisivo nos resultados educacionais. Então, boa parte da melhor performance da rede privada com relação à pública também vem desses fatores extraescolares. A forma com que o estudante chega na sala de aula, a bagagem cultural que ele tem dentro de casa, as oportunidades que ele tem, as relações familiares, às vezes mais estáveis, contribuem para que eles tenham um resultado
melhor do que os estudantes da rede pública. Então, é preciso separar um pouco do joio do trigo na hora de afirmar apressadamente que as redes particulares têm uma melhor gestão. Mas, por outro lado, também é verdade que as redes públicas, que as gestões públicas passam por muitos gargalos. Eu dividiria esses dois gargalos em duas naturezas, um de natureza política e um de natureza técnica. De natureza política, ainda não conseguimos elevar a educação como uma agenda prioritária a nível nacional, como vemos acontecendo na China e na Coreia do Sul, em países do leste asiático, por exemplo, né? E do lado da agenda técnica, ainda não conseguimos implementar um programa articulado e coerente entre si, que se baseie em políticas de ação consensuada, minimamente consensuada, como importante para a qualidade da educação. E aqui eu ressalto uma boa política nacional e de formação inicial de professores, um financiamento mais adequado, um patamar para o aluno mais adequado para os nossos estudantes. Nesse sentido, a aprovação do Fundeb foi fundamental nesse ano. E as políticas, algumas políticas de base pedagógica, que ainda são muito recentes na nossa história, e algumas delas ainda nem foram implementadas. Então, essa combinação de fatores técnicos com fatores políticos e, mais ainda, a ausência de uma política nacional, uma estratégia nacional, acabam criando esses gargalos para a rede pública. Estou vendo aqui, o IDEB das escolas públicas de São Paulo caiu para... eu estou na dúvida aqui se esse dado é nacional ou de São... Acho que é nacional, né? O IDEB das escolas públicas caiu para 6,5%, das privadas subiu para 7,6%, em São Paulo, né? Redes públicas e privadas de São Paulo. Quer dizer, existe aí uma diferença de 1,1%, né? 1,1, né, entre a escola pública e a escola privada, né? Essa diferença está aí baseada, né, nesses fatores que você mencionou aí na pergunta anterior, não é isso? Muita dessa diferença vem nesses fatores, mas é claro que existem também algumas características da rede privada que ajudam a essa melhor performance, né? Mas uma característica importante dessa informação, Luciano, é que, assim como a nível nacional, no estado de São Paulo, a rede privada não atingiu a meta que era esperada para ela, que era uma meta de 7,8, e ela atingiu 7,6, enquanto a rede pública, que alcançou 6,5, tinha uma média de 6,3. Né? Então, o que a gente observa é que, e essa é uma característica do IDEB, né? Conforme os seus patamares são maiores, fica mais difícil atingir as metas. Isso porque, e uma das coisas legais que o IDEB traz é uma facilidade de compreensão generalizada, né? Porque, como é um indicador de 0 a 10, é uma escala que a gente está muito acostumado a avaliar a educação. Provavelmente você e eu fomos todos avaliados na nossa escola com base em provas que iam de 0 a 10, né? Mas, enquanto que numa prova tradicional, tirar uma nota 7 equivaleria a ter um desempenho um pouco superior à média, supondo que a média fosse 6 ou 5, para o IDEB alcançar um patamar acima de 7 ou 7 é muito difícil. Pouquíssimas redes, pouquíssimas escolas conseguem atingir ou superar o patamar de 7, né? Então, como as redes privadas já estão perto desse patamar, fica mais difícil para elas fazer essa evolução. E isso a gente observa tanto a nível nacional, em nenhuma etapa a rede privada conseguiu cumprir com a meta, mas também na rede específica de São Paulo, como, por exemplo, esse dado que você trouxe, de que nos anos iniciais a rede privada não atingiu a sua meta e também para os anos finais e para o ensino médio. Caio, em relação às áreas do conhecimento, né, quais são as áreas de conhecimento mais bem avaliadas, de uma maneira geral, no índice geral, e também, no caso das escolas públicas e privadas, quais são as mais bem avaliadas e as menos bem avaliadas, vamos dizer assim? Olha, em termos de área de conhecimento, o IDEB ele mensura só o aprendizado em língua portuguesa e matemática, que vem por meio do SAEB, que é o Sistema de Avaliação Nacional. E o que a gente tem observado a nível geral é que o desempenho em língua portuguesa tem uma trajetória melhor, né, em todas as etapas,
e que o ensino de matemática, que a aprendizagem de matemática se encontra no patamar bem abaixo do que o de português, e no caso específico ali do ensino médio, dos anos finais, apresenta inclusive uma trajetória quase de estagnação. Então, quando a gente compara essas duas áreas de conhecimento, a matemática é um gargalo maior do que a língua portuguesa. E certamente, então, isso indica que a metodologia de ensino precisa ser discutida e, quem sabe, até reformulada, né? Eu lembro, eu aprendi matemática aprendendo também um pouco de lógica, né? Não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Matemática sempre é um problema das escolas. Existe esse mito de que a matemática ela é difícil. Enfim, como é que você vê o ensino da matemática hoje no Brasil e no estado de São Paulo? É uma questão difícil de responder, porque ela, em certo sentido, ela é histórica, né? Ela é recheada de algumas crenças, como, por exemplo, a crença de que matemática é difícil de aprender. E eu acho que isso reflete, de alguma forma, algumas deficiências da nossa formação inicial de professores, que é uma formação muito teórica. Quando o professor sai da faculdade, da sua licenciatura, e vai para o chão de sala de aula, ele carrega com ele uma experiência pouquíssimo prática, que vem da formação dele como professor, né? Me parece que isso é mais grave para o ensino da matemática, que traz todos esses estigmas juntos, né? E é importante fazer um parêntese aqui também, que aí não é um parêntese vinculado à discussão a nível geral, mas vinculada a um grupo específico de pessoas, que são as meninas. As pesquisas têm mostrado, ainda de forma, eu não diria que consistente, mas que já há um certo grau de generalização, que as meninas têm maior dificuldade para o aprendizado de matemática. Isso reflete algumas questões sistemáticas, não só da sociedade brasileira, mas do mundo, com relação ao que é fácil para elas, o que deveria ser fácil para elas e o que não deveria. Então, quando a gente pega, por exemplo, o exame do PISA, as meninas, em geral, têm um nível de desempenho um pouco menor do que os meninos, elas se veem menos buscando carreiras na área de exatas, elas se veem mais procurando carreiras nas áreas de biológica, nas áreas de linguagens. Então, dentro dessa questão maior, existe essa questão, que eu não diria que é menor, mas ela é mais restrita para um grupo específico de pessoas, que são as meninas, que acabam afetando também esse desempenho, digamos, mais desigual no ensino da matemática. Eu queria falar com você sobre formação de professores. Você já citou algumas vezes a formação de professores. A gente sabe que o professor tem que ser nem valorizado, tem que ser muito valorizado, porque ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Então, assim, eu acho que a valorização que nós temos hoje dos nossos professores ainda está abaixo do que deveria ser. Eu acho que enfim, é uma profissão super bacana, mas existe aí vamos dizer assim, um gap, né? Existe questões em relação à formação dos professores e também, muitas vezes, implantação de políticas, né? De ajuda dos professores, melhorar a formação, enfim. O que pode ser feito? E eu queria entender o IDEB, como que o IDEB reflete esse gap que a gente tem em relação aos nossos professores no nosso país e no estado de São Paulo. Olha, eu vou começar pela segunda, que é um pouco mais simples. O IDEB não reflete diretamente desempenho, performance, o trabalho dos professores. Eu sei, mas à medida que os alunos, né, têm um desempenho lá, isso também, a nota que os alunos recebem também fala um pouco do nível dos professores que eles têm, né, muitas vezes. Né? É um reflexo indireto, vamos dizer assim. Isso, dentro dessa perspectiva, sim, né? Porque a gente sabe que dentro da escola, o professor é a variável mais importante para a transformação educacional.
e suas pesquisas têm mostrado de forma muito clara. Então, em certo sentido, sim, reflete alguma coisa da formação e da prática docente, muito embora também a gente precisa ser justo com os nossos professores, que o IDEB ele é uma medida ainda resumida, né, do processo. Mas, voltando para a primeira pergunta, aqui no Todos a gente tem uma proposta, a gente tem algumas propostas voltadas para a carreira docente, mas o que é legal de contar sobre isso é sobre os momentos da carreira distintos que acabam impactando a vida de um professor, começando pela atração de jovens para a carreira. No Brasil, a gente tem um déficit muito grave de atração de jovens com bom desempenho para a carreira docente. Quando a gente compara, por exemplo, com países como a Coreia do Sul, a Finlândia, que atraem os melhores estudantes do ensino médio para a carreira docente, nós estamos muitíssimos atrasados. Algumas pesquisas, alguns estudos que são feitos relacionados aí mostram que os estudantes que entram na carreira, que entram nas licenciaturas, são aqueles que têm os piores desempenho no ensino médio. Então, existe um problema ali que começa com a atratividade para a carreira docente. Tem um problema que a gente já abordou na formação inicial, que é uma formação muito teórica, e também, de novo, quando a gente compara com os melhores sistemas, eu não preciso ir muito longe, tá? A gente tem bons exemplos aqui na América Latina, como, por exemplo, o Chile. Nossa formação inicial é excessivamente teórica. Então, o professor chega na sala de aula sem um instrumental prático, sem as vivências práticas, sem a experiência de abordar dificuldades pedagógicas distintas. Isso tem uma consequência importante também para o aprendizado das nossas crianças. E temos também alguns gargalos relacionados à carreira em si, né? É uma carreira que, do ponto de vista financeiro, ainda não é muito atrativa. Dentre as profissões de ensino superior, a docência ela tem uma defasagem significativa, né? Quando comparada a outras carreiras. É uma carreira cuja progressão salarial e de carreira em si, né? Ela é muito lenta, ela depende muito do tempo que você é professor. Então, isso acaba, de alguma forma, também fazendo com que os professores tenham que dar aula em várias escolas ao mesmo tempo, né? Existem poucos incentivos para a melhoria da prática docente, né? Então, essa combinação de fatores acaba afetando, sim, a aprendizagem, Luciano. Caio, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos e pela sua análise aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima.